Pequenas decepções, grandes decepções, muitas decepções de pessoas que a gente não esperava ou até de pessoas que são especialistas em desalinhar os nossos chakras. Quem nunca se deparou com uma situação de decepção ou de perder a calma ou de tentar se fazer escutar e não conseguir? Chega mais, vamos trocar figurinha. Olá, eu sou Rodrigo César e você está no meu canal. Quero fazer um convite para você que é falar sobre uma ferida que muitas pessoas podem ter, que é as decepções dentro do contexto familiar. Mais do que decepções também, as relações tóxicas. Como identificar pessoas tóxicas? Existem listas e mais listas de comportamentos que identificam, que aí a gente pode percorrer o gaslighting, que é dizer que a outra pessoa está louca, ou que ela está falando não tem validade, ou que ela é burra. Temos também as pessoas que fazem assédio moral, que são perseguições, ofensas e também manipulações. Temos pessoas que fazem violência psicológica sutil, violência psicológica descarada, violência física. Temos N variantes aí de relações tóxicas. A decepção, ela surge quando a gente tem uma confiança numa pessoa e essa confiança ela é quebrada. Mas relações tóxicas, elas vêm gerando uma série de decepções, quer a gente esteja consciente delas ou não. Às vezes a gente só sente que existe um mal-estar ali. E aí eu trago a nossa reflexão para este mal-estar, que independe de listas e comportamentos descritos por outras pessoas. Claro que eles ajudam a gente a balizar, a ter uma noção do que está acontecendo com a gente, mas vamos puxar aí o autoconhecimento. Que eu estou numa relação que não está legal, tem alguma coisa ali que me incomoda, ou alguma coisa ali que eu não sei bem o que é, mas que me suga as energias, que me vampiriza, que me deixa para baixo, que quebra minha autoestima, que quebra minha confiança. Isso, a gente está falando de uma relação tóxica, que pode desencadear várias decepções por conta dessa confiança que a gente tem, seja por um vínculo familiar entre pai e filho, entre mãe e filho, entre filho e mãe, pai e irmãos, e tios e primos, enfim, essas relações familiares, elas podem ter uma relação de confiança que ela é quebrada. E aí a gente pode ter um evento único, de uma decepção única, uma mancada que a pessoa deu, ou uma sequência de 2, 3 mancadas, ou então o trovão forte. E pode ser também uma relação onde a gente tenha muitas decepções e isso já se transforme numa relação tóxica, onde a gente não consiga se livrar daquele comportamento, daquela situação do outro, a gente não consegue se posicionar. Recentemente a gente teve na nossa história aqui no nosso país uma discussão muito grande sobre polarização política. E isso, mais do que um posicionamento político, a gente nota que isso repercute diretamente na integridade da outra pessoa, na existência da outra pessoa. E como se posicionar? Lá atrás foi por conta de partido político, de candidato, hoje isso está se refletindo na questão dos cuidados em relação à pandemia. Eu vejo que muitas pessoas estão inconformadas porque existe um protocolo de segurança para ser seguido diante da pandemia, diante dos cuidados da pandemia, e não está sendo cumprido por muitas pessoas. E aí uns familiares se estressam, outros falam que a pessoa está exagerando, e vira aquela discussão. E como lidar com isso? Se a gente tem, historicamente, eu vou colocar antes das eleições de 2018, historicamente, antes a gente tinha brigas por questões políticas? Tinha também, pensando lá em 2014, 2013, 2014. Mas antes disso, existiam, mas estava tudo muito fechado. A partir dali, o negócio começou a se expandir cada vez para maiores grupos, para mais e mais pessoas, porque o acesso à informação pela internet propaga muitas visões diferentes. A partir disso, a gente sabe que as pessoas elas se posicionaram de acordo com aquilo que elas acreditavam e desagradaram outras pessoas. Mas está para além do posicionamento, está para além do desagradar. Está no senso coletivo. Eu estou preocupado com o meu, falando que eu estou preocupado com o coletivo, mas preocupado com o meu. Manja o que eu estou falando? Ou então eu estou preocupado de fato com um coletivo maior.
E isso se transpassa justamente no que o Joseph Campbell fala da mitologia. Eu vou deixar um card aqui sobre um vídeo que eu fiz do Joseph Campbell falando sobre a jornada do herói. Essa jornada do herói também vai falar de mitologia, mas vai falar sobre como nós nos perdemos ao longo do tempo nas questões individualistas, como nós ficamos dentro de um individualismo patológico e não pensamos mais no coletivo. Então, é muito mais importante eu pensar no meu divertimento, que eu estou quebrando a quarentena porque eu não acredito em vacina. Ok, você pode não acreditar, mas contra fatos não há argumentos. Existem provas científicas sobre, por exemplo, a vacina, e as pessoas não estão cumprindo, não estão acreditando. Por quê? Estão presas naquilo que a gente chama de complexo. Complexos são componentes dentro da nossa psique, o que o Jung, Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, chamou de complexo. São elementos dentro da nossa estrutura psíquica que foram ativados ou constelados a partir de uma grande carga afetiva. E isso pode ter duas vertentes. Por exemplo, a pessoa que ela é agressiva, a pessoa que ela é tóxica, ela certamente ativou um complexo de toxicidade, de ser decepcionadora lá atrás, em algum momento, e aí ela está repetindo esse comportamento, ou ela está manifestando esse comportamento através de um complexo. Ok, temos essa vertente. Isso pode gerar outro complexo em outra pessoa, que também pode ou repetir esse padrão, ou então se magoar, se chatear e ter autoestima detonada, autossegurança detonada, autoconfiança detonada. Sonhos podem morrer de acordo com esse tipo de relação. Então, como que a gente pode pensar nas questões do complexo? Eu sei que quem está muito polarizado, numa opinião, está com um complexo ativo, um complexo constelado, como tecnicamente a gente chama. Mas como que a gente vai diluir isso? Quando a gente está falando de um grupo pequeno, de um núcleo familiar, talvez seja mais fácil. Porém, nós estamos falando de uma família que está inserida num país, num contexto, inclusive mundial, ou se não mundial, em comparação com outros países, com outras nações, onde algumas decepções daquilo que as pessoas esperavam que fosse ser a política ou o governo, as decepções delas se ativaram um complexo que faz com que elas fiquem cegas, surdas, mudas não, diante de um posicionamento. Então elas tomam por base toda essa carga afetiva, emotiva, egocêntrica, egoísta, autocentrada, sem pensar no coletivo, que vem de uma decepção. Ok, sabendo disso, isso resolve alguma coisa? Não, porque as pessoas não estão dispostas a olharem para si e verem qual que é o efeito da ação delas dentro da sociedade. Eu sempre bato muito numa tecla que é: o que é a minha postura de vida? Como que a minha postura interfere no meio? Como que a minha postura interfere no coletivo? Seja no coletivo aqui da minha família, no coletivo do meu bairro, no coletivo da minha empresa ou no coletivo do meu país. O Jung tem uma frase que diz que o oposto do amor é o poder. Um é a sombra do outro. Onde impera um, não há espaço para o outro. Vamos pensar sobre isso? Como que esses complexos todos constelados, eles repercutem no nosso dia a dia? As pessoas querem ter razão, elas querem ter poder, querem bater o martelo sobre a opinião das outras pessoas, querem aniquilar a opinião das outras pessoas e se dizem numa democracia. Porém, qual que é o fio da navalha que a gente anda em cima? É justamente a minha opinião é a mais legal? Porque eu posso até não estar querendo impor a minha opinião, mas a minha opinião, qual é o impacto dela diante de um coletivo? Como que é o meu posicionamento numa conversa, num diálogo? Como que eu me posiciono numa troca de ideias, por exemplo, num bate-papo? Isso é muito importante a gente ter sempre em mente, porque nós também temos os nossos complexos, não são só as pessoas com quem a gente discorda, nós também temos os nossos complexos. Dentro da abordagem junguiana, eu sou psicólogo junguiano, e dentro dessa abordagem muitas vezes a gente trabalha com contos e mitos no consultório.
E tem uma tendência das pessoas se identificarem com o mocinho, com a mocinha da história, com aquele herói, com aquela heroína. Mas e se a pessoa com quem a gente se identifica não é aquele protagonista? É justamente o antagonista, ou o vilão, ou aquela pessoa, aquele familiar, aquela personagem difícil ali daquela história. Todos aqueles personagens representam arquétipos, formas de comportamento, imagens de comportamento. E se a nossa identificação não partir com esse herói, com essa heroína, como a gente pode pensar, porque a gente muitas vezes acha que a gente é a figura de luz e a gente não é. Muitas pessoas nas relações tóxicas também se colocam como melhores do que as outras. Elas usam a própria postura ou o próprio conhecimento para invalidar ou diminuir a posição da outra pessoa. Ah, eu sou mais inteligente, eu sei mais do que você, eu tenho determinada graduação, eu tenho determinado título, eu tenho determinada posição social. Isso é, muitas vezes, um comportamento de superioridade para mascarar um comportamento de inferioridade. Por isso o autoconhecimento é importante. Não só para a gente olhar para as nossas questões sombrias, negativas, no sentido de quando eu intoxico outra pessoa, quando eu decepciono outra pessoa, mas também para a gente compreender como é que aquela decepção ou como aquela toxicidade repercute aqui dentro da gente. Muitas vezes a gente vai ter que tomar uma postura de afastamento, seja micro ou macro, pequeno ou grande, ou definitivo. Algumas pessoas elas não demonstram uma possibilidade de reconciliação, ou de reparação, ou de se rever, não é? Algumas pessoas não conseguem olhar para si e ter uma humildade ou até dignidade de perceber aquilo que ela causa no ambiente ou com outras pessoas. Bom, a gente também pode passar por isso, a gente também pode estar nesse papel, não diretamente, às vezes indiretamente, às vezes não conscientemente, às vezes inconscientemente, a gente pode ou reproduzir aquele comportamento ou não reproduzir mesmo. Aí não dá para botar na conta da outra pessoa. Às vezes a gente é que deu uma mancada, a gente que é ruim mesmo ali. Mas o que eu tenho escutado muito no consultório é como que a gente lida com pessoas que não abrem possibilidades de escuta, que se colocam como as pessoas que sabem, que detêm a sabedoria, que detêm o conhecimento e invalidam a opinião dos outros por questões de partido político ou de posicionamento político, direita e esquerda. Como que isso funciona? Eu costumo dizer, não sei, porque antes a gente vivia isso na nossa microesfera, né? Na nossa família, no nosso colégio, na nossa empresa, no nosso clube, no nosso ciclo de rede social, mas hoje a gente vive isso que tem um amplificador coletivo, porque as pessoas estão dispostas a usarem informações falsas. As fake news são informações falsas, ou melhor, eu já vi uma pessoa definindo como informação fraudulenta. Eu acho que vale muito mais a pena a gente pensar na fake news, não nesse termo em inglês que está longe do nosso vocabulário, que a gente pensa ali, isso não é verdadeiro, mas como notícia fraudulenta. Quando a gente fala em fraude, a gente vê o quanto a gente é prejudicado. Se é uma notícia falsa, é um boato, uma mentirinha do bem, né? Ou nem tão do bem, mas são notícias fraudulentas. E isso causa um impacto muito grande na vida das pessoas, ao ponto das pessoas tomarem aquilo como verdade e agredirem seus familiares, e aí geram não só as decepções, como relações tóxicas também. É difícil. São situações onde a gente tem que se deparar com a inflexibilidade do outro, a falta de empatia do outro. Na época das eleições de 2018, eu me posicionei perante uma amiga que ela, mesmo tendo uma religião muito bacanuda, cristã, espírita, kardecista, se posicionou a favor de um candidato que tinha ali algumas questões de ódio no discurso. Eu falei, você não está sendo coerente até com aquilo que você prega dentro do seu espaço religioso. Ela falou assim, determinado partido político não dá. Eu falei assim, então você prefere colocar uma pessoa no poder que ela seja muito negativa para outras pessoas que afetam outras pessoas e pode me afetar, afeta o seu amigo, seu amigão diretamente.
Ela falou assim: olha, caso estoure alguma situação muito grave, eu ofereço meu corpo como escudo para você, eu ofereço minha casa como abrigo para você. Me diz, para que eu vou querer aquela casa como abrigo? Por que eu vou querer sair da minha casa? Me diga, como que ela vai oferecer o corpo dela como escudo, gente? Mesmo que morássemos na mesma casa, não estamos 99% do tempo juntos, né? Estamos distantes, muito distantes. Eu moro na ABC, em São Paulo, e ela mora em Piracicaba. Como é que meia-noite, de sábado para domingo, eu estou saindo de um teatro que eu fui assistir uma peça, passo ali pela Avenida Paulista para comer alguma coisa e vem um agressor na minha direção e eu falo assim: peraí, seu agressor, deixa eu ligar para minha amiga lá em Piracicaba, escuta, acorda aí, bota uma roupinha e vem aqui, o agressor está esperando para você entrar na minha frente. Não faz sentido. As pessoas falam coisas que não fazem sentido e elas se comportam como se aquelas coisas fizessem sentido. A questão da vacina. Quantas pessoas estão, por exemplo, depreciando a vacina sem compreender como funciona o processo de vacina? Não se surgiu com uma vacina do nada, porque a pesquisa já vem de longa data, com outras variantes desse vírus, e as pessoas não compreendem, acabam repetindo como papagaios. Por quê? Aquela informação que vem carregada num certo ódio ou num certo poder, lembra? O oposto do amor é o poder. Essa informação ela vem carregada de ódio, que alimenta o quê? O ódio dela. Justamente esse ódio que ela não vê, porque ela se acha um cristal de luz, ela se acha uma pessoa de bem. E nem sempre é assim. Todos nós temos luz e sombra dentro da gente. Todos nós. E essa luz, ela é positiva, mas a sombra nem sempre ela é negativa. A gente tem aspectos sombrios que são negativos. O que é sombra? São coisas que eu não me dou conta que eu tenho dentro de mim, na questão psíquica, psicológica. Mas nós temos as questões das sombras negativas, mas também temos as sombras positivas. E é aí que o autoconhecimento entra na jogada. Por quê? Quantas qualidades eu tenho dentro de mim que eu não vejo, que elas precisam ser trabalhadas e virem para a luz? Essas qualidades estão na sombra. Se eu sou uma pessoa insegura, vítima, eu também posso ter o oposto, que é uma pessoa segura e uma pessoa que não é vítima. E aí eu não vou colocar como agressor ou como predador, vou colocar uma pessoa como sendo isolada, uma pessoa como tendo ali sua camada de proteção diante das relações. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas aceitam se manter em relações que são altamente decepcionantes ou altamente tóxicas porque não se percebem capazes de, por exemplo, ter uma independência. Não só independência financeira no termo técnico, como sendo viver de renda que você investiu, mas uma independência onde a gente minimamente pague as nossas contas e consiga comprar as nossas coisas. Algumas relações tóxicas vêm de longa data. Familiares falando que você não é capaz, familiares depreciando o seu posicionamento ou a sua percepção, como se somente a opinião deles ou como somente a experiência deles fosse válida ou importante. Isso vai causando ao longo dos anos a baixa autoestima, a baixa autoconfiança, a baixa autopercepção, porque a autoestima vem muito da percepção que eu tenho de mim mesmo, não só da percepção que os outros têm de mim, do valor que os outros me dão, que é um dos fatores que interfere diretamente na autoestima, mas também do como eu me percebo. Se eu percebo que o outro está falando tem fundamento ou não. Porque às vezes realmente eu tenho ali uma qualidade que os outros apontam que não é legal, uma questão que não é legal e eu preciso mudar isso. Né? Não é só rebater o que o outro está falando, mas e se o que o outro está falando não é meu de fato, é apenas uma projeção dele? Nisso o autoconhecimento ajuda a gente perceber quando a gente é uma tela de projeção dos outros e também favorece a gente perceber como que a gente projeta nos outros. Sobre a questão financeira, eu vou deixar um card aqui que eu fiz um review do livro da Nath Finanças, Orçamento Sem Falhas. E ela vai ensinar muito sobre a questão financeira, não só no livro, que é um livro introdutório, mas ele é muito importante para a gente trabalhar a questão psicológica nossa com o dinheiro, mas também porque ele traz links para o canal dela, onde ela vai falar sobre como a gente fazer a nossa reserva financeira, como investir, vai desmistificar uma série de questões relacionadas às finanças, mas
A parte financeira muitas vezes é aquela corrente que nos prende dentro de uma situação tóxica, porque a gente fica refém daquele dinheiro, ou a gente fica refém daquela dinâmica familiar onde a gente nunca se acha o suficiente. Então, como que a gente pode ir criando movimentos de fortaleza, de fortalecimento interior? Aí vem o papel do autoconhecimento. Por quê? A gente não vai conseguir mudar essa situação que está hoje tão rápida, porque essas pessoas que estão nos decepcionando nesses posicionamentos, por exemplo, que eu estou me referindo, políticos, mais do que um posicionamento, porque cada um é livre para se posicionar da forma que quiser, mas a forma como eu me posiciono, ela está maltratando outra pessoa, está prejudicando outra pessoa? Se sim, a gente tem que rever. Se sim, a gente tem que rever, porque a democracia ela é importante para todo mundo, para que todo mundo se manifeste, mas como que o meu posicionamento, como que a minha opinião, como que a minha visão afeta o meio em que eu vivo? Isso é o que precisa ser visto, mas muitas pessoas não estão dispostas a desdizer o que disseram, a repensar o que falaram e ainda assim continuam falando as coisas que vocês, enfim, já sabem. Se a outra pessoa não consegue mudar e continua sendo um motor de decepção ambulante, um motor de relacionamento tóxico ambulante, eu tenho que tomar alguma postura, né? Porque eu não consigo mudar o outro, mas eu consigo ver como é que eu vou me posicionar diante disso. Eu tenho possibilidade, eu tenho abertura de dar um feedback e ser ouvido? Nem sempre. Então, como que a gente faz? Espera. A gente tenta construir o quê? A sabedoria. E nisso o Jung ele é preponderante dentro da teoria dele, a psicologia analítica. Ele fala que no processo de individuação, que é esse processo de amadurecimento que leva uma vida toda, a gente vai se deparar com o arquétipo do velho sábio ou da velha sábia, que é esse arquétipo da sabedoria que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. Então, como que a gente vai lidar com essas pessoas que estão muito reativas, muito intensas nos posicionamentos? Talvez essas pessoas que ocupem cargos de poder público, nós, enquanto população, precisamos sim nos mobilizar em relação a isso. Mas, no âmbito familiar, no âmbito da amizade, no âmbito, às vezes, empresarial, a gente não consegue ter um alcance muito grande. Na empresa, às vezes, consegue sim quando você tem um RH que é ativo ali nas questões de assédio moral e tudo mais. Mas, nas relações familiares, muitas vezes o que a gente precisa fazer é se afastar. Seja um afastamento físico, mudando, seja um afastamento emocional. Entrar por aqui, sair por aqui, enfim, a gente já conhece como a outra pessoa funciona, mas a gente precisa conhecer como a gente funciona e como a gente pode fortalecer o nosso emocional para lidar com essas questões. Agora, se você quiser, deixa aqui nos comentários como que você tem lidado com essas situações de pessoas que decepcionam, pessoas tóxicas. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, aproveita para seguir o canal, porque toda segunda, quinta e sábado às 11 horas temos vídeos sobre arte, cultura e comportamento. Deixa o link das minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!